Olá pessoal, tudo bem? Vamos então ir para a nossa aula de número 16, a nossa última aula sobre os termos da oração. Hoje, pessoal, nós veremos aí um termo um tanto que curioso. A gente chama esse termo de vocativo. Então eu coloquei aqui no quadro, pessoal, a definição bem teórica para que vocês leiam e tentem entender aí, tá? Foi de propósito já, porque é um termo que parece assim fácil, mas ele pode deixar de ser fácil se a pessoa simplesmente dizer, isso aí é fácil, não tem problema nenhum, mas tem que ter todo um cuidado aí, tá? Porque não é tão simples assim. Então a definição de vocativo, pessoal, eu coloquei aqui, ó, tá? 4 tópicos. Primeiro, definição, termo de natureza exclamativa. Prestem atenção, vocês já sabem o que é uma exclamação, né? 2, tem como função chamar alguém ou alguma coisa, tá? É uma função do vocativo. 3, ele é marcado por sinal de pontuação, vírgula, e admite anteposição de interjeição de chamamento. A gente já vai ver o que é isso, tá? 4, é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome e não faz parte do sujeito nem do predicado. Aqui, nesse tópico 4, né, é que mora o perigo. Tem que ter todo o cuidado para analisar o vocativo. Pois bem, pessoal, vocativo, vocar, evocar, chamar alguém, tá? Aí já mata a charada. O vocativo, ele é um chamamento, tá? Quando você vai chamar alguém, prestem muita atenção. Então eu tenho aqui, ó, A, B, C e D. Na primeira eu tenho Paulo, venha cá. Observem que nas 4 estruturas eu tenho uma vírgula aqui. Aqui tem a vírgula, aqui tem a vírgula e aqui tem a vírgula. Ou seja, já é um indício de que ali há um vocativo, tá? Mas o maior indício é que vocês percebam aqui que nessas 4 estruturas eu estou chamando essas pessoas. Aqui eu estou chamando Paulo, aqui eu chamo a Maria, aqui chama-se Ana e aqui eu chamo o Francesco, tá? Então observe nessa estrutura, eu estou dizendo assim, ó, Paulo, ó Paulo, venha cá. Então eu digo, ó Paulo, vírgula, venha cá. Aqui eu digo, Maria, ó Maria, né? Um termo de natureza exclamativa e admite a interjeição aqui na frente. Eu posso dizer, ó Paulo, e aqui eu posso dizer, ó Maria, chega logo. Aqui eu estou dizendo, ó Ana, saia daí, né? E aqui eu digo, Francesco, olha aqui. Pois bem, pessoal, o cuidado que vocês devem ter aí, e aí a gente viu aqui nessa definição, né, como vocês viram aqui, ó, nessa parte aqui, 4 é o único termo isolado dentro da oração, isolado, tá? Isolado por quê? Porque ele não se relaciona com nenhum outro termo, como os outros termos que a gente estava vendo até agora. Todos eles, né, análise sintática é isso, pessoal, é a relação que as palavras estabelecem umas com as outras. O vocativo não estabelece relação com palavra nenhuma dentro da oração, ele está ali sozinho, né? Ele não se dirige a nenhuma outra palavra, nem ao verbo e nem ao nome. Ele fica ali sozinho, é só um chamamento, é só uma evocação que eu estou fazendo dentro da frase. Então observem aqui, ó, que quando eu digo Paulo, venha cá, esse Paulo não está estabelecendo relação com nenhum desses termos aqui. E não vão pensar que o sujeito aqui é Paulo porque eu tenho uma vírgula aqui. A vírgula não separa o sujeito do seu predicado. Então, esse termo Paulo, esse termo Maria, esse termo Ana e esse termo Francesco não poderão ser sujeitos, porque tem a vírgula separando eles aqui, ó, as vírgulas estão separando. Então eu tenho o verbo aqui venha, né, tá aqui o verbo venha, verbo vir, verbo chegar, verbo sair e o verbo olhar. Mas então qual é o sujeito desses verbos? Aí que vocês têm que ter esse cuidado. Com certeza o sujeito desses verbos aqui não são esses nomes. O sujeito está aqui logo depois do verbo, pessoal, tá? Esses termos aqui que estão em negrito são vocativos, eu estou chamando essas pessoas. Qual é o sujeito do verbo vir? É você, venha você, cá ou aqui. Qual é o sujeito do verbo chegar? Chega tu, né? Ou chegue você. Então o sujeito do verbo chegar está ali, é tu. O sujeito do verbo sair aqui não é Ana, o sujeito do verbo sair aqui é você, saia, você. Bem como aqui o sujeito do verbo olhar é tu, olha, tu. Então tem que ter todo esse cuidado. O vocativo, pessoal, aqui que são os nomes, os chamamentos,
né, as evocações, eles não estão se relacionando com os termos que estão aí após a vírgula, eles estão sozinhos do lado de cá, né, ali antes da vírgula. Aqui eu tenho o verbo, né, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo, tenho o sujeito, e assim por diante. Então, ele está aí separado, ele não se relaciona com os outros termos da oração. Tem que ter todo esse cuidado quando for aí, né, procurar o sujeito de uma oração que tenha o vocativo, tá? E aqui, pessoal, observe o seguinte, nestas estruturas aqui, o vocativo ele vem aqui no início, obviamente. Tá? Ele pode vir no início, mas pode vir também no meio, mas vai continuar sendo chamamento. Observem aqui, ó, tenho certeza, ó amigos, né? Como se eu estivesse chamando ou falando, evocando os meus amigos, de que é bom. Tá? É isso que eu estou falando. Quando você vem, ó chuva, né? Estou perguntando, evocando, ó chuva, quando você vem, então ele pode estar também aqui no meio ou no final, esse vocativo. E de lá, ó homens, tá? Eu estou pedindo ali para os homens irem lá, tá? Então tem que ter esse cuidado. O vocativo ele pode estar aí tanto, né, no início, quanto no meio, quanto lá no final. Não tem problema nenhum, mas não deixa de ser vocativo. Observem que esses vocativos, eles não se relacionam a termo nenhum dentro da oração. Ó, o sujeito é eu tenho, o verbo certeza de que é bom. E aí eu tenho esse termo aqui, né, que é só um chamamento. Quando você vem, ó chuva, né, aqui eu tenho oração e lá eu tenho aquele termo isolado, sozinho. Eu só estou pedindo, né, conversando com a chuva, perguntando para ela quando que você vem. E aqui nascer a mesma coisa, tá? Então assim, pessoal, a atenção que a gente pode ter, que a gente deve ter nesse caso aqui, ó, são essas estruturas. Como sempre, a análise sintática é isso, pessoal, é a relação que as palavras estabelecem umas com as outras e é pura lógica. Tá? De modo que eu tenho ali um mesmo termo e ele pode não ser aquele termo que eu gravei. Ah, é isso aqui e pronto. Não é bem assim. Tem que ter todo um cuidado. Observem aqui, eu tenho duas estruturas. A vida de Lula, né, político brasileiro, foi filmada. Aqui. E aqui, cumpre com teu dever. Ó, político brasileiro. Observa-se que nessa segunda estrutura, eu estou aí conversando com o político, chamando ele está lá parado, e eu pego e digo para ele, ó, cumpre com teu dever, ó, político brasileiro. Aí ele me olha e diz, tá, vou cumprir. Que é complicado, mas fazer o quê? Tá? Então eu tenho uma estrutura aqui, pessoal, e tenho uma estrutura aqui, que parecem ser iguais, mas com classificações aí sintáticas diferentes. Observem, pessoal, o que é esse termo aqui. Ó, a vida de Lula foi filmada, mas eu estou dizendo a vida de Lula, político brasileiro. Esse político brasileiro aqui, pessoal, não diz respeito aí a Lula, né? E está entre vírgulas aqui. Vocês já sabem que termo é esse. Esse termo aqui, pessoal, nada mais é do que o aposto, tá? Que está aí dando uma explicação a respeito de Lula, que é um político brasileiro. Já aqui embaixo eu digo, cumpre com teu dever, ó, político brasileiro. Aqui eu tenho um vocativo, é um chamamento, né? E observe que político brasileiro aqui não está explicando nada, não é nem um substantivo aqui, ó. Não tem nem substantivo, né? Como se fosse essa aqui, ó. O político brasileiro explica alguma coisa a respeito de Lula. Que Lula é um político brasileiro e está entre vírgulas aposto. Agora, esse político brasileiro aqui, né, não está aí explicando nada a respeito de nenhum termo daqui. Sobretudo ali o que está mais próximo, que é o verbo, né, dever, tá? Então tem que ter esse cuidado. Aqui eu tenho um vocativo e aqui em cima eu tenho um aposto. Tá? Prestaram atenção? Tem que ter todo esse cuidado aí para vocês não se confundirem com os termos. O aposto, pessoal, ele vai ser uma explicação a respeito de um termo da oração. Anterior, ele pode ser até posterior. O vocativo vai ser um chamamento, eu vou estar chamando alguém, que é o caso aqui da segunda estrutura. Tá, pessoal? Então, outro cuidado que vocês devem ter é esse aqui. Observem aqui, pessoal, o uso das vírgulas. Vírgula, vírgula. E aqui em cima não tem o vírgula. E acontece muito aí dentro até em textos publicitários, na própria propaganda, eu já vi muito isso na televisão, de as pessoas não colocarem essa vírgula que faz toda a diferença. Quando eu digo Manuela dorme, e quando eu digo acorda Brasil, eu não estou dizendo a mesma coisa do que quando eu digo Manuela, vírgula, dorme. Ou então,
acorda, vírgula, Brasil. Observem a diferença. Se eu tenho uma vírgula aqui, esse Manuela e esse acorda, né? No caso aqui Manuela e no caso aqui Brasil, eles ficam sendo aí, pessoal, vocativos. E aqui eu tenho Manuela sujeito e o verbo dormir. Aqui eu tenho Brasil sujeito e o verbo acordar. Tá? A vírgula não separa o sujeito do predicado, nem o sujeito do seu verbo. Significa que eu tenho aqui Manuela sujeito e Brasil sujeito. Ó, não tem vírgula nenhuma separando. Quando eu coloco a vírgula aqui, isso pode acontecer num concurso, vocês podem se enganar aí, eu já estou transformando esse termo aqui, Manuela, num chamamento, num vocativo. Eu estou dizendo, ó Manuela, dorme. Tá? A vírgula está ali, ó Manuela, vírgula, dorme. Né? Pedindo para ela dormir, estou pedindo para ela dormir. E aqui, pessoal, estou dizendo, acorda, ó Brasil. Ou seja, eu estou pedindo, chamando o Brasil e pedindo para o Brasil acordar. Então eu tenho um caso aqui de vocativo e aqui um caso de vocativo também. Nesse caso Manuela é vocativo e nesse caso Brasil é vocativo também. Agora aqui Brasil é sujeito porque não tem a vírgula separando, ele está praticando a ação. Brasil acorda, digamos assim. Né? E aqui Manuela dorme. Sujeito e ali o seu verbo. Esse cuidado também é bom vocês terem aí. Então, para saber se é vocativo, é só ver se a gente está chamando alguém, está evocando alguém, né? Está fazendo aí um pedido para alguém, digamos assim, né? Para ver se é vocativo ou se é aí sujeito da oração. Eles podem jogar com isso num concurso, com certeza vocês vão achar que essa estrutura aqui, Manuela, é o sujeito de dorme. Não, as vírgulas estão ali. O Brasil é o sujeito de acorda. As vírgulas estão ali. Cuidado com isso, tá, pessoal? O vocativo, como eu falei, não é um termo difícil, mas a gente tem que estudar e é bom dar uma olhadinha nele antes para ver se a gente realmente entendeu, né, o conceito de vocativo. Tá ok, pessoal? A partir daqui, as nossas aulas se desenvolvem aí só nos DVDs, tá? E depois eu começarei aí as aulas sobre análise sintática externa, né, que é o estudo das orações, tá ok? É isso aí.